Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E hoje nós iremos conversar sobre poluição ambiental. E na verdade isso não é uma aula, é um resumão para resgatar aquelas informações que estão adormecidas no teu cérebro, para que a gente transforme esse cérebro numa máquina gabaritadora de prova. Primeira coisa que nós temos que saber é o que é poluição. Na verdade, poluição é um desequilíbrio causado pelo homem em um determinado ecossistema. Então, quando um ecossistema, uma floresta está em desequilíbrio por uma ação antrópica, uma ação do homem, eu digo que esse local está poluído. Nós temos basicamente três tipos de poluição: poluição atmosférica, poluição da água e poluição do solo. Começando pela poluição atmosférica, onde nós temos duas que caem muito nas provas e você tem que ficar muito esperto, Joe, para não cair nessa cilada. Eu tô falando do aquecimento global e da chuva ácida. É importante salientar, moçada, que na verdade a maior parte dos problemas de poluição atmosférica são causadas pela queima de combustível fóssil. Isso mesmo, queima de gasolina nos motores dos automóveis, queima de óleo diesel, a queima de gás natural. Tudo isso vai contribuir muito para os problemas que nós temos com a poluição atmosférica. No caso do aquecimento global, é importante você saber que ele é causado pela emissão principalmente de CO2, justamente pela queima de combustíveis fósseis. O CO2, o gás CO2, quando está na atmosfera, ele é um gás que retém calor. E isso irá influenciar, óbvio, no aumento da temperatura do planeta Terra, no famoso efeito estufa, que acaba gerando o aquecimento global. Mas não esqueçam que não é só o CO2 que causa o aquecimento global. Nós temos, por exemplo, também o metano, que é eliminado pelo lixo, o metano que é eliminado pelo arroto dos ruminantes, das vacas, do boi, da cabra. Quando eles começam a ruminar, eles arrotam o metano, e os óxidos nitrosos usados na agricultura como fertilizante também contribuem para o aquecimento global. A queima de combustíveis fósseis também emite para a atmosfera os óxidos nitrosos e os óxidos de enxofre, que em contato com o vapor d'água formam a chuva ácida. Chuva ácida, cuidado, não é assim, vai chover e vai derreter tua pele, vai ficar aparecendo os ossos. Na verdade não é isso. A chuva ácida ela é problemática porque ela estraga as plantações e causa inclusive prejuízo para a agricultura. Com relação à poluição da água, um dos temas mais cobrados na prova, é importante você guardar a questão do assoreamento. O que seria o assoreamento? Depósito de sedimentos num rio, num lago, numa lagoa, diminuindo assim o volume da água, fazendo com que esse rio, esse lago, essa lagoa fiquem menos caudalosos, fiquem com menos água. Vale ressaltar que a manutenção das matas ciliares ao redor, nas margens dos rios, impede muito que o fenômeno do assoreamento aconteça. Daí a importância das matas ciliares serem consideradas áreas de preservação permanente, ou seja, não pode mexer justamente para evitar o assoreamento dos rios. Com relação à poluição da água, não esqueçam também da poluição térmica, que é quando alguma indústria joga num rio uma substância, ou uma água mesmo, numa temperatura muito elevada. Primeiro que isso dá uma fritada nos peixes a hora que cai. E segundo, que a elevação da temperatura do rio, do lago, de uma lagoa, faz com que a dissolução do oxigênio nessa água seja prejudicado. E aí, claro, os organismos que precisam de oxigênio nessa água terão problemas sérios para respirar. Outro problema com relação à poluição da água é a maré negra, ou seja, derramamento de petróleo. Quando você derrama petróleo num lugar, forma-se uma camada superficial de óleo. E essa camada, ela vai impedir a entrada de luz solar, dificultando assim a fotossíntese feita por parte do fitoplâncton. Claro, uma diminuição do fitoplâncton, que é base de cadeia alimentar, irá prejudicar todo o resto da cadeia alimentar dentro desse local que está sofrendo problema com o derramamento de petróleo. Além disso, essa capa de óleo que fica na superfície da água, ela impede a dissolução de oxigênio e, claro que, de novo,
aqueles organismos que precisam de oxigênio serão prejudicados nessa região. Mais poluição da água? Vem em mim! Vem em mim! Não esqueçam também da eutrofização, que é quando você tem um aumento na quantidade de nutrientes dentro da água. Isso mesmo, esses nutrientes é uma palavra bonita para bosta. Na verdade, quando você joga muito cocô, muito esgoto na água, você aumenta a quantidade de nutrientes. O que isso vai ocasionar? Um aumento na quantidade de bactérias aeróbicas que vão se alimentar desses nutrientes. Só que, meu amigo, minha amiga, essas bactérias, elas são aeróbicas. Conforme elas vão comendo esses nutrientes, esse cocô que está sendo jogado lá, elas vão consumindo oxigênio. E aí os organismos que precisam de oxigênio, que vivem nessa água, serão prejudicados e irão morrer. Claro que tem outros problemas com relação à eutrofização. Eutrofização também aumenta a quantidade de algas na superfície da água. Ai, mas Jubão, e qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você tem muitas algas na superfície, as algas e as plantas que ficam mais abaixo não recebem luz e, consequentemente, elas acabam morrendo e prejudicam também toda a cadeia alimentar dessa região que está sofrendo com a eutrofização. Já para a poluição do solo, o mais importante é você saber sobre os lixões. Na verdade, o acúmulo de lixo numa determinada região polui o solo, porque o lixo, não sei se você sabe, ele produz uma substância muito tóxica chamada de chorume. Hoje as provas querem saber como é que a gente pode utilizar tecnologias para diminuir esses problemas com o lixão. E aí, claro, você não pode esquecer da questão, por exemplo, da compostagem, não esqueça também da reciclagem de lixos. Isso tudo são medidas que impedem ou diminuem bastante o impacto desses lixões no solo de uma determinada região. Existem também aqueles poluentes que vão atacar tanto a atmosfera, como o solo, como a água, que vale a pena saber. Como, por exemplo, os pesticidas, utilizados na agricultura para destruir insetos, como, por exemplo, o DDT. É importante que vocês saibam que esses pesticidas, eles não são biodegradáveis. Ai, mas e daí, Jubilu, que eles não são biodegradáveis? E daí, meu amigo? E daí que eles vão se acumulando nos organismos. Quanto mais topo de cadeia alimentar for o organismo, maior o acúmulo de DDT nesse organismo. E claro que esse acúmulo de pesticidas pode trazer câncer, má formação dos filhos, dos fetos, nasce o filhote sem bico, nasce lá o filho sem o braço. Isso é um grande problema causado pelos pesticidas. O principal é você guardar que eles não são eliminados pelos organismos. Eles são bioacumulativos. E para finalizar esse nosso resumão, resgatei de Joe de informações que já estavam aí no seu cérebro, não esqueçam dos problemas nucleares, a poluição radioativa, isso mesmo, você lembra lá do acidente nuclear com Chernobyl, do Césio 137 aqui no Brasil? Então fiquem espertos, porque quando você tem poluição radioativa, você causa câncer nos organismos, principalmente câncer na tireoide e câncer na medula óssea. Por isso, fiquem espertos com poluição atmosférica, poluição da água e poluição do solo, que são temas cada vez mais cobrados na prova. De resto, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau!